Bom, hoje eu recebi os parabéns pelo Dia do Compositor. Eu nem sabia que o dia era hoje. E quando eu penso em composição, tem várias músicas que falam sobre o ofício do compositor, mas tem uma específica que eu gosto muito e que sempre vem à minha mente quando alguém fala sobre compor, que é essa canção da Joyce Moreno, que ela é assim: compositor, compositor, mas como é que vive o compositor? Sem ser showman, sem ser cantor, será que ele paga o lugar que alugou? E se não tem outra função, e faz sua música se faz serão? Será que não? Será que dá pra dar pensão? Quando ele brigar com o amor que inspirou a canção. Compositor, compositor, mas como é que vive o compositor? Que é que vai ser do fim do mês se ninguém gravar a canção que ele fez? E se gravar, não leve a mal, não dá pra viver de direito autoral. Compositor, tem muitos sócios, sim senhor. ECAD, Sociedade, Leão, Gravador, Editor. Ave Maria, mamãe dizia, meu filho, por favor, siga o disposto, não dê desgosto de ser compositor. Acho que não adiantou, quem anda na chuva já se molhou e até gostou. Quem vive só do seu valor, sabe da pedreira que é ser um compositor. Troquei de cenário para continuar aqui o vídeo e esse trechinho da música Compositor, da Joyce Moreno. E aí veio essa ideia de falar um pouquinho sobre a minha experiência compondo. Eu lembro que a primeira vez que eu inventei de fazer música, eu era ainda muito criança, tinha que uns 8 anos mais ou menos, e estava brincando de boneca e inventei de formar uma girl band com as minhas Barbies. Eram exatamente 5 Barbies, então seria algo tipo Spice Girls nas minhas brincadeiras. E aí eu fazia as musiquinhas delas, infelizmente ou felizmente. Não tem nenhum registro do que eu fazia com as Barbies, né? As músicas que eu fazia. Mas eram letras assim que uma criança de 8 anos faria, como vocês devem imaginar. E isso ficou bem guardado, eu não levei pra frente, não expus, nem nada. E aí, durante a adolescência, quando eu comecei a fazer aula de violão, eu tentei fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu não gostava de nada. Nada do que eu estava fazendo me agradava. Então era um tal de começar e descartar, começar e descartar, começar e descartar. Tenho uma lembrança de que aos 15 anos eu queria formar uma banda, ou queria participar de uma banda. Isso também não foi pra frente. E só na fase adulta é que eu comecei a compor um pouco mais seriamente para o grupo que eu faço parte, é o Raízes. Acho que no total eu fiz. Peraí, teve o hino do jubileu, teve o de missões, teve. Bom, até o momento, 3 ou 4 músicas pro grupo. E ainda teve mais uma ou duas que não são desse filão cristão, né? Seriam músicas mais seculares, mas que eu não expus ainda. E não sei se vou. Talvez em algum momento eu resolva gravar e colocar no mundo, mas a princípio não. E é sempre aquela coisa muito espontânea, né? Fiz, na hora eu achei lindo, depois eu deixei guardado, não achei tão legal assim. E criar é uma coisa muito, como é que eu posso explicar? É muito vulnerável. Acho que todo criador vai concordar comigo que criar, seja o que for, uma peça, um vídeo, uma música,
qualquer coisa que a gente esteja se colocando demanda uma certa vulnerabilidade. E, e às vezes a gente se fecha um pouquinho, né, com um certo receio da reação de quem está do outro lado, de quem recebe. E quando a gente coloca uma criação no mundo, meio que deixa de ser só nosso e passa a ser um pouquinho de, de quem está participando, de quem está assistindo, algo assim. Eu senti muito isso quando eu comecei os preparativos do meu primeiro curta. E foi uma emoção bem. Foi uma coisa especial. Eu começar a ver os personagens criando vida nos ensaios. Mas voltando para a composição, ainda tem muita coisa que eu não consigo colocar no mundo. Tá lá guardadinho na gaveta e tudo. Mas quem sabe um dia, né? E sobre, assim, a experiência de compor. Cada experiência é uma, né? Mesmo a pessoa tendo alguma experiência a mais, mas cada música tem uma história diferente, tem um processo diferente. Falando das minhas experiências criando canções, teve uma que foi muito espontânea e teve outra que foi mais, né, baseada numa encomenda. A mais espontânea não era nem para ser uma música, eu tinha pego meu diário e comecei a escrever num momento muito emocionalmente carregado, emocionalmente exaustivo. Eu comecei a escrever uma oração e simplesmente deixei lá. Só depois de muito tempo, depois que já tinha passado aquela fase mais difícil, que eu voltei para o diário, para aquelas páginas, e olhei para o que tinha escrito e pensei, ué, isso aqui dava pra virar outra coisa. E aí virou uma canção. Primeiro um poema, depois eu musiquei e tem o título Mãos Inquietas. Eu já compartilhei com algumas pessoas pessoalmente. Em breve, se Deus quiser, eu consigo fazer uma gravação com as meninas e aí ganha a internet. Já a outra foi para um concurso, foi uma canção chamada Cooperar, que era para o concurso de hinos de missões da Associação Batista Sul, do estado de Pernambuco. Tinha um texto base e a gente precisava compor em cima do tema. Aí foi o que eu fiz, né? Comecei lá escrevendo alguma coisa, só que não estava saindo nada. Mas foi importante fazer os primeiros rabiscos, mesmo que eu não tenha usado uma linha do que tinha sido colocado inicialmente, porque no dia seguinte, quando eu acordei por volta de umas 6 da manhã, veio assim, rapidinho, que se tornaria a música oficial. Veio com melodia e tudo, peguei o violão, coloquei lá uns acordes, depois a Arizai melhorou o material e o resto foi história. E foi uma experiência bem interessante, assim, tanto colocar, pegar um texto que eu já tinha feito no momento de emoção e ajeitar para virar música, quanto esse de pegar uma proposta e elaborar uma música em cima de algo que era esperado, né? O que a comissão esperava de quem fosse participar do concurso. Aí você pode perguntar, o Evana, tá escrevendo alguma coisa? Tem música nova? Por enquanto não. Mas nesse ano de 2025, eu tô tentando resgatar essa parte criadora, assim, criadora de textos mesmo, sabe? Tanto de música quanto de roteiro de audiovisual. Tentar
criar e colocar pra frente, sabe? No tempo que tiver disponível, porque às vezes tempo é uma coisa que falta pra gente, e como falta. Mas dentro do possível, tentar colocar um pouquinho de tempo reservado especificamente para criar, que é uma coisa que sempre me fez muito bem, e fazer assim, de coração, sem grandes pretensões, acima de tudo buscando se divertir, compartilhar e se divertir muito. E acho que é isso por hoje. Esse é um episódio diferente do podcast, é o primeiro que eu faço em vídeo. E foi uma coisa meio espontânea. Tanto é que não preparei cenário, não preparei som nem nada, só o celular mesmo. E se Deus quiser, vou estar por aqui em outros momentos compartilhando outras ideias. Mas é isso, gente. Até a próxima. Um abraço, até mais.